Continuando o nosso combinado de conversar sobre saúde mental em épocas de Covid, hoje eu quero falar com você sobre ansiedade e depressão. E sobre um gatilho que eu tenho visto aparecer em muitas pessoas nessa época. Mas vamos pensar junto. Antes da crise, nós tínhamos aqui as nossas questões pessoais. A ansiedade, a depressão, a angústia, os problemas que nós tínhamos antes da pandemia. Apareceu a pandemia, surgiu a pandemia. Virou então um problema de saúde que acessou o isolamento, o medo da morte, as questões econômicas que estão aí em torno disso. Aqui no país nós temos ainda junto da Covid a dengue, né? Então são questões que estão aqui junto com a pandemia. A dúvida de quando o estudo vai passar, como vai ser quando o estudo passar. Isso tudo está aqui nesse bloco que eu estou chamando de pandemia. E o terceiro bloco, que também temos aqui no país, eu estou chamando, esse gatilho aqui, eu estou chamando de ira política. E já eu vou explicar para você o que é ira política, tá certo? Bom, o filósofo Luiz Felipe Pondé, ele tem um curso sobre pecados capitais, onde ele fala sobre todos os pecados e ele aborda 3 coisas que eu achei muito interessante. Ele fala da questão bíblica, né, dos pecados, ele faz uma leitura contemporânea do pecado e ele fala dos comprometimentos cognitivos que o pecado proporciona ao pecador, né? Então é um curso muito legal, eu gosto muito da abordagem dele, e aí eu vou copiar o que ele fala lá sobre ira política. Quando ele fala da ira, ele dá o exemplo contemporâneo da ira política. O que seria a ira política? Bom, primeiro nós vamos fazer o combinado de que aqui eu não vou levantar questões ideológicas, tá certo? O que eu penso a respeito da ideologia política, o que você pensa sobre a ideologia política, não é pauta aqui pra gente. Vamos abstrair esse assunto. Não que isso não seja importante, mas aqui agora não é relevante, certo? Então, o que o Pondé chama de ira política é a capacidade da pessoa irada ter certeza absoluta de que ela está certa no que ela defende. Ele fala até que assim, a ira, ela é um pecado justificado, porque a pessoa tem um motivo para, né? Assim, a luxúria é legal, é gostosa, mas ela não é justificada, né? Justificável. Então, o irado, a pessoa que é movida pelo ódio, ela defende com unhas e dentes e ela pode estar até certa no que ela está defendendo, mas esse ódio, essa presença dessa certeza irada do que a pessoa está defendendo, causa nela o dano cognitivo que ele chama, que é o estreitamento da visão, assim como lá na vaidade, certo? Então a visão da pessoa tomada pela ira fica uma visão mais estreitada. E ele fala sobre essa ira política com relação às eleições de 2018. A gente não estava na época da Covid quando ele gravou esses vídeos, né? Então, desde 2018, a gente está convivendo com essa intolerância. Por quê? Quem defende a ideologia X e quem defende a ideologia Y tem certezas absolutas de que eles estão completamente certos. E isso faz com que as pessoas se sintam autorizadas a atacarem umas às outras. Desde 2018 a gente está vivendo isso, né? E agora, com a pandemia, isso voltou a ser presente nas relações, funcionando então como um gatilho para a ansiedade, para a depressão, para a crise de choro, para a crise de pânico, né? Então a minha provocação aqui é para a gente pensar junto se está valendo a pena. Sério, se está valendo a pena. Discordar não era um problema, certo? Eu vou te dar um exemplo bem besta. Eu não gosto de comer peixe. Se uma pessoa que come peixe vira para mim e fala assim, olha só, Denise, mas peixe é tão legal, faz bem para a saúde, é levinho, tem um monte de vitamina que a carne não tem, a digestão é mais fácil. Ah, legal, eu vou dizer, poxa, bacana, obrigada pelo teu cuidado, mas eu realmente não gosto de peixe. Então eu vou continuar comendo carne, você vai continuar comendo peixe, e nem por isso nós vamos ser inimigos, certo? Nós perdemos essa capacidade de negociação e nós perdemos essa capacidade de ouvir opiniões diferentes da nossa, porque nós estamos movidos pela ira, e aí a gente defende ferrenhamente aquilo que a gente acredita. E se o outro que está aqui do meu lado não defende igual a mim, logo ele é um inimigo. A questão é que nós estamos vivendo uma época de isolamento e dentro da família, dentro das pessoas que moram da mesma casa,
podem haver ideias contrárias, ideologias contrárias. Será que está valendo a pena alimentar a briga por causa disso? Será que esse desgaste está valendo a pena? É uma coisa que eu te convido a pensar. E o Pondé também levanta uma questão que é assim, ele não vê previsão de quando isso vai acabar, porque nós somos alimentados hoje por uma mídia social, certo? Essa mídia social, ela calcula por um algoritmo aquilo que você mais gosta de ver. Então, assim, se eu defendo a ideologia X, vai aparecer nas minhas mídias sociais informações que correspondem à ideologia X, que é o que eu defendo. Se eu xingo, se eu falo mal da ideologia Y, tudo que entrar na minha rede vai ser falando mal da ideologia Y. Então, como isso está sendo retroalimentado, ele fala no vídeo, né? Assim, eu não vejo quando isso vai acabar, a possibilidade disso acabar. Aí fica mais sério ainda, concorda? Então, meu convite hoje para a gente pensar junto é se está valendo a pena essa ira política, né? Que ele está chamando de ira política, e eu acho que cabe bem no momento que a gente está vivendo, porque, sem sombra de dúvida, a questão política no país virou gatilho para ansiedade, para depressão, para crise de choro, como eu falei agora há pouco, e virou gatilho para desavenças familiares. Será que está valendo a pena? Vamos pensar sobre isso?